Irmão, irmã, você já sentiu a sensação de que o mundo está girando rápido demais para o seu ritmo? Como se você estivesse dentro de um redemoinho, onde os dias se confundem com as noites, as obrigações se acumulam em uma pilha interminável, e a sua mente se transformou em uma tela, onde 1000 pensamentos diferentes disputam atenção ao mesmo tempo, como notícias em um telejornal de um canal que você não consegue mudar. É uma exaustão que vai além do físico, é um cansaço da alma, uma agitação interna que se manifesta como um zumbido constante, um ruído de fundo que atrapalha a melodia suave da paz. E no meio desse turbilhão, o coração parece querer bater mais rápido do que o compasso da vida. A respiração fica curta, superficial, como se o ar não fosse suficiente. E a pergunta que ecoa no silêncio raro desses momentos é como encontrar calma nessa tempestade. Agradeço, Senhor, neste momento, simplesmente pela oportunidade de parar, de fechar os olhos e lembrar que a Tua presença não é um conceito distante, mas uma realidade tão tangível e acolhedora quanto o abraço de um pai. Obrigado porque, na quietude deste instante, o Senhor nos lembra que a serenidade não é um prêmio a ser conquistado, mas um dom a ser recebido. É um oásis que já existe dentro de nós, mas que a poeira da agitação cotidiana insiste em encobrir. A Tua palavra, no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, nos traz uma promessa que é um antídoto para a nossa era. Em quietude e em confiança estará a vossa força. Essa quietude, essa confiança que suplicamos agora. Não uma força barulhenta e agitada, mas a força tranquila e profunda de um rio que corre sob a superfície turbulenta do mar. E é justamente nesse lugar de quietude que queremos descansar. Porque Tu és bom, Senhor. A Tua bondade não é um sentimento vago, é a essência do Teu caráter. É nessa bondade inabalável que podemos depositar o peso que carregamos. É no colo desse Pai amoroso que nossa alma, tão atordoada pelos ruídos, finalmente encontra repouso. A nossa mente, que se assemelha a uma oficina barulhenta com todas as ferramentas ligadas ao mesmo tempo, pode, enfim, desligar os disjuntores. O nosso coração, que palpitava descompassado como o ponteiro de um relógio desgovernado, pode recuperar o seu ritmo natural. Obrigado, Senhor, porque o simples ato de confiar em Ti é o mais poderoso tranquilizante para um espírito aflito. Nós podemos agora soltar as amarras e deixar que a Tua graça nos conduza, como um barco que para de remar contra a correnteza e se permite ser levado pelo fluxo suave do rio. E para consolidar esse descanso, nos apegamos à promessa do Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Nós provamos, Senhor, da Tua bondade neste momento. Queremos experimentar de forma visceral o alívio que o salmista descreve no capítulo 94, versículo 19, quando declara: Quando os meus cuidados me afligiam, Tu me reconfortaste e me alegraste. Essa é a experiência que almejamos agora. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da fonte inesgotável do Teu amor. Uma alegria que é, antes de tudo, um profundo e duradouro alívio. E é pelo poder do Teu nome, Jesus, que nós clamamos. Visita-nos agora, Senhor, não de forma distante, mas com a intimidade de quem entra em um cômodo e acende uma luz suave, dissipando as sombras que assustavam. Liberta-nos, Jesus, da tirania da ansiedade. Liberta a nossa mente desse ciclo interminável de pensamentos, dessa roda de hamster que gira sem parar, consumindo nossa energia e nossa esperança. Nossos pensamentos, muitas vezes, são como pássaros assustados voando em todas as direções dentro de um quarto fechado. Precisamos, Senhor, que Tu abras a janela para que eles possam encontrar a saída e a paz do céu aberto possa entrar. Liberta também o nosso coração, Senhor, dessa agitação que se traduz em um aperto no peito, naquela sensação de frio na barriga, no pulso que acelera sem motivo aparente. A taquicardia da alma é muitas vezes mais assustadora que a do corpo. A gente sente o peito apertado, como se estivesse usando uma roupa que ficou pequena. A respiração fica curta, ofegante, como se estivéssemos sempre subindo uma ladeira íngreme. Liberta o nosso coração dessas amarras invisíveis. Nós estamos, em muitos casos, preocupados com uma infinidade de detalhes,
como um arquiteto que quer controlar cada tijolo de uma construção gigantesca, esquecendo-se de que tu és o engenheiro mestre, o dono da obra. A nossa preocupação exagerada com o amanhã é como tentar carregar uma mochila pesada com provisões para uma viagem de 1 ano, quando, na verdade, só precisamos da força para o trecho de hoje. A ansiedade, de fato, não resolve nenhum dos problemas do futuro, mas ela é especialista em sabotar a nossa paz no presente, roubando a serenidade deste exato momento, a alegria que poderia ser experimentada agora, a disposição para vivermos plenamente o hoje que nos foi dado. E muitas vezes, Senhor, nem mesmo no sono encontramos refúgio. A mente, intoxicada por estímulos, não desliga. É como um computador com centenas de abas abertas, processando informações mesmo em modo de repouso. Sonhos agitados, fragmentos de conversas, listas de tarefas interrompidas. Tudo se mistura em uma sopa de informações que não permite um descanso reparador. O resultado é um desgaste profundo, uma mente esgotada que acorda mais cansada do que quando foi dormir. É uma ansiedade que virou padrão, um modo de vida, e é dessa prisão que clamamos por libertação, no nome poderoso de Jesus. Arranca essa ansiedade da nossa mente, Senhor. Ensina-nos a sabedoria do desapego digital, a coragem de acumular menos informação e mais significado. Nos ensina a sermos mais seletivos, a não assistir a tantas séries que intoxicam a imaginação, a não buscar uma conexão virtual que substitua o encontro com nós mesmos. Ensina-nos a arte esquecida de relaxar, de simplesmente ser, de nos conectarmos com o nosso próprio interior, com a quietude que habita em nós. E agora, Senhor, estendemos essa oração por todos aqueles que estão com a mente esgotada, pelo cansaço mental profundo que paralisa. Liberta agora, Jesus, em teu nome, esse filho, essa filha, que sente o peso esmagador desse esgotamento. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, comece a fluir como um bálsamo restaurador sobre suas sinapses cansadas, acalmando a tempestade cerebral e trazendo um silêncio abençoado. Com certeza. Segue o bloco dos S do novo roteiro. Barak Usés, novo roteiro, o silêncio que cura, uma oração para desacelerar o coração. Bloco 2. Música de fundo, mantenha a atmosfera calma, talvez com um som suave de violino ou cello entrando sutilmente. E essa libertação, amados irmãos e irmãs, precisa ser profunda. Ela precisa alcançar não apenas os sintomas, mas as raízes mais escondidas que alimentam essa inquietação. Por isso, clamamos também pela libertação do nosso corpo, Senhor. O corpo é o templo do teu espírito, mas tantas vezes se transforma na caixa de ressonância da nossa ansiedade. Liberta-nos dos sintomas físicos, das sequelas silenciosas que a preocupação crônica deixa para trás. Visita agora, com tua misericórdia, aqueles que sofrem com as crises de pânico, onde o medo deixa de ser uma emoção e se torna uma prisão física, um turbilhão de sensações aterrorizantes. Estende tua mão curadora sobre aqueles que lutam contra as compulsões, os rituais mentais e comportamentais do transtorno obsessivo-compulsivo, onde a mente cria armadilhas de repetição na tentativa vã de controlar o incontrolável. Abençoa profundamente quem vive sob o peso do transtorno de ansiedade generalizada, aquele estado de alerta constante, como se o mundo fosse uma corda bamba e não houvesse rede de segurança. Liberta, Jesus, aqueles que são prisioneiros de fobias específicas, sejam elas de lugares fechados, de altura de animais ou de situações sociais. Esse medo paralisante que rouba a liberdade e encolhe o mundo. Quantos corações neste exato momento estão sem paz, Senhor? Quantos respiram, mas não sentem o ar? Vivem, mas não experimentam a plenitude da vida, porque a ansiedade e a preocupação exagerada criaram uma névoa espessa sobre seus dias. Mas a tua palavra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, é uma promessa direta e pessoal para este momento. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Esta é a paz que suplicamos. A paz de Cristo. Uma paz que não é a ausência de problemas, mas a presença segura e confiante de Deus no olho do furacão. Enche o nosso coração com essa paz. Inunda a nossa mente,
satura o nosso corpo com essa serenidade divina. E quantos dos nossos filhos e filhas carregam no próprio corpo os reflexos dessa guerra interna? Dores tensionais e enxaquecas, um sistema imunológico fragilizado pelo estresse constante. A pessoa já não dorme mais direito, Senhor. A insônia virou uma companheira indesejada. A preocupação não é mais um visitante ocasional, mas se tornou o modo de viver, um vício da alma. E muitas vezes, sem nem mesmo perceber, essa pessoa se tornou refém de um pequeno aparelho que cabe na palma da mão. Refém da descarga intermitente de dopamina que cada nova notificação, cada like, cada atualização de feed proporciona. Ela não consegue ficar, Senhor, nem 5 minutos sem verificar os aplicativos de mensagem, os grupos, as redes sociais. É um ciclo vicioso. A ansiedade gera a busca por distração, e a distração digital, em vez de acalmar, sobrecarrega ainda mais o sistema nervoso, gerando mais ansiedade. Liberta-nos agora, Jesus, dessa escravidão digital. Quebra essas correntes invisíveis. E o cansaço, Senhor. O esgotamento. Quantos dos teus filhos e filhas estão esgotados, definhando sob o peso do burnout, da exaustão profissional que suga a alma? Quantas mães e pais no anonimato de seus lares sentem um cansaço que o sono não cura? Quantos cuidadores de idosos? Quantos profissionais da segurança pública? Quantos agricultores que lutam contra o clima e a terra? Quantos artistas que buscam inspiração em meio à pressão? Pessoas desmotivadas, sentindo que seu trabalho perdeu o sentido, espremidas entre as demandas infinitas e os recursos escassos. Visita-os agora, Pai. Liberta pelo poder do Teu nome todo aquele que está ansioso e sobrecarregado por causa de problemas financeiros. As contas que se acumulam como uma montanha intransponível, a incerteza do amanhã, o desespero mudo de quem não vê uma saída. Entra com a Tua providência, Jeová Jiré, o Senhor que provê, abre portas que pareciam soldadas, cria caminhos onde só há becos sem saída. E para aquele que está ansioso porque perdeu o seu emprego e sente o chão fugir debaixo dos pés, liberta-o agora da angústia e cura a ferida da rejeição e do medo do futuro. Porque a cura, Senhor, precisa ser na raiz. Muitas vezes, a ansiedade, que hoje é uma árvore frondosa e sombria, nasceu de uma pequena semente de ferida plantada no passado. Complexos profundos. Quantas pessoas são ansiosas porque, no âmago do seu ser, não se aceitam? Não aceitam a forma do seu corpo, as marcas do tempo em seu rosto, o tom de sua voz, seu jeito mais introspectivo ou expansivo. Não aceitam sua própria história familiar, as cicatrizes de sua linhagem, e com isso carregam uma vergonha que não lhes pertence. Na tentativa desesperada de se encaixar, de ser amado, essa pessoa começa a representar. Cria um personagem, veste uma máquina social, um eu falso que acredita ser mais aceitável. Em casa, na família de origem, ela nunca podia ser ela mesma. Talvez um pai sempre a comparasse com outro. Talvez uma mãe a amasse de forma condicional, baseada em desempenho. Esse ato constante de interpretar um papel, de esconder a própria verdade, vai machucando a alma, criando uma fissura por onde a ansiedade escorre e contamina tudo. Vem curar, Senhor, em Teu nome, Jesus. Cura a ansiedade que nasceu dessa ferida emocional primordial, a da não aceitação. E quantas dessas raízes de ansiedade mergulham em solos traumatizados? Um trauma de abuso que silenciou uma voz. Um trauma de rejeição que cimentou a crença de não ser bom o suficiente. Um trauma de abandono que instalou o pavor da solidão. Talvez a ansiedade tenha começado em uma sala de aula, onde uma criança foi alvo de zombaria. Talvez em um relacionamento onde a confiança foi brutalmente quebrada por uma traição. Como é duro, Senhor, carregar essas memórias. Quantas pessoas agora mesmo são assombradas por rancor, magoas profundas, lembrando-se de fatos dolorosos que parecem ter acontecido ontem. A pessoa confiou-se, abriu-se e entregou, e foi deixada de lado, descartada, rejeitada. Senhor, como essa dor é profunda. Cura a ansiedade que nasceu nesses momentos específicos de trauma, de ferida, de traição. Cura, Senhor, esse coração partido que se disfarça de coração ansioso. E há também, Pai, a ansiedade que brota do desejo de controle. Essa pessoa que quer que tudo saia exatamente do jeito que ela planejou, que traçou em sua mente. Ela quer controlar os resultados,
controlar as reações dos outros, controlar os caminhos da vida. E a vida, Senhor, como um rio selvagem, não segue o leito que nós queremos desenhar para ela. Essa luta contra a correnteza gera uma frustração e uma ansiedade imensas. Toca nesse coração, Pai. Toca nessa filha, nesse filho, para que ele possa ser menos perfeccionista, menos controlador. Ensina-o a soltar as rédeas. A máscara do controle é pesada, Senhor. Ajude-nos a deixá-la cair. Ajude-nos a colocar nas Tuas mãos de Pai a nossa vida, nossos compromissos, nossos medos, nossos problemas. Porque o Senhor é capaz de cuidar do que nós não podemos. O Senhor é capaz de curar feridas que já consideramos cicatrizadas de forma errada. O Senhor é capaz de libertar áreas da nossa alma que nós nem mesmo sabemos que estão presas. O Senhor é capaz de escrever uma nova história, uma narrativa de graça e redenção, sobre os capítulos mais sombrios da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a não sofrer por aquilo que não nos compete, a não carregar um fardo que não é nosso. Se nós não podemos mudar, não é nosso, é Teu. É na Tua soberania que nós descansamos. É na Tua bondade de Pai que nós confiamos. E a Tua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos assegura com uma imagem tão simples e poderosa. Vejam os pássaros do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que eles? Que logo depois, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, Senhor. Cada um. Nós valemos mais do que muitos pardais. O Senhor cuida de nós. A nossa vida, antes de ser nossa, é Tua. A nossa família, antes de ser nossa, é Tua. Os nossos sonhos, antes de serem nossos, nós os entregamos a Ti, porque o Senhor é mais forte, mais sábio, mais poderoso. A nossa vida está nas Tuas mãos. E você que reza comigo agora, eu convido a fazer uma declaração de fé. É um exercício de coragem. Repita depois de mim em voz alta, sussurrando, ou apenas no profundo do seu coração. A minha vida, Senhor, está nas Tuas mãos. Eu confio em Ti. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. O que saiu do meu controle, não saiu das Tuas mãos. Eu confio, confia, filho. Confia, filha. A tua vida está nas mãos do Deus que te formou e te conhece, que te ama com um amor eterno. E antes de mergulharmos na poderosa oração de entrega e renúncia, quero fazer um convite muito especial para você que está sentindo a paz tocar o seu coração. Se este momento está sendo um refrigério para a sua alma, inscreva-se no canal. É mais do que um clique. É uma forma de você dizer, eu quero mais disso na minha vida. E de construir conosco uma comunidade de apoio e fé. E eu quero saber o que você está sentindo agora. Nos comentários eu quero que você escreva uma única palavra, que descreva o que o seu coração mais precisa neste exato momento. Paz. Alívio, esperança, sono, coragem. Deixa aí. Essa palavra não é só para mim, é para todos nós que formamos esta comunidade. Vamos nos ver nas palavras uns dos outros e perceber que não estamos sozinhos nesta jornada. Sua palavra é importante. Agora, filho, filha, eu te convido a fazer conosco uma oração de entrega profunda. É um momento de decisão, de transferir o peso das suas costas para os ombros largos do Pai. Vá repetindo comigo estas palavras, seja em voz alta ou no silêncio fértil do seu espírito. Não tenha pressa. Sinta cada sílaba, cada entrega. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti neste momento. Eu entrego em Tuas mãos toda a minha ansiedade e inquietação. Eu Te entrego os meus medos mais profundos e as minhas dúvidas mais secretas. Entrego a Ti o peso das minhas preocupações, aquelas que eu consigo nomear e as que estão além das palavras. Eu Te entrego as minhas perguntas que nunca encontraram resposta e me abandono na confiança do Teu mistério. Eu Te entrego o meu passado, com todas as suas dores e memórias pesadas. Eu Te entrego o meu presente, com todos os seus desafios e alegrias. Eu Te entrego o meu futuro, todos os meus e se, e todo o amanhã que não consigo enxergar. Eu Te entrego a minha família, cada rosto, cada história, cada necessidade. Eu Te entrego os meus sonhos adormecidos e os meus projetos mais ardentes. Eu Te entrego os meus bens, minha segurança material, minha provisão.
Eu te entrego os meus problemas, Senhor, especialmente aquele que mais me aperta o coração agora. Eu te entrego, finalmente, tudo aquilo que me causa ansiedade, tudo que rouba a minha paz. Eu me abandono em ti, Jesus, completamente. Eu quero ser como uma criança pequena, que não precisa entender o caminho. Apenas confia na mão que a guia. Eu quero descansar nos teus braços eternos de Pai. E por isso, eu não temerei o futuro, não, porque o Senhor já está lá, no meu amanhã preparando o caminho. Eu não temerei o mal, pois tu és o meu escudo. Eu não temerei a solidão, pois a tua presença é a minha companhia constante. Eu não temerei a ruína, pois tu és a rocha inabalável sobre a qual eu estou edificado, porque tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e é em ti que eu confio, inteiramente. Os meus problemas, a partir de agora, são teus. Tudo o que saiu do meu controle, Senhor, está sob o teu controle. A minha dificuldade de me concentrar, os resquícios de pânico, as fobias, as compulsões, tudo, absolutamente tudo, eu coloco aos pés da tua cruz. E em ti, meu Jesus, eu me escondo. Tu és o meu refúgio seguro. Tu és a minha fortaleza inexpugnável e, guardado por ti, eu não temerei. E agora, chegou o momento da autoridade. Chegou a hora de, com a fé que tu mesmo nos deste, romper em nome de Jesus com todo e qualquer espírito e influência que alimenta a ansiedade na nossa vida. É uma oração de renúncia. É uma declaração de guerra contra as trevas. Faça com convicção. Se estiver dirigindo ou em um lugar público, pode fazê-la no silêncio do seu coração, mas com a mesma autoridade. Em nome de Jesus, repita depois de mim com autoridade. Eu renuncio em nome e no poder de Jesus Cristo a todo espírito de ansiedade e perturbação mental. Eu renuncio a todo desespero, angústia e inquietação que assalta a minha alma. Eu renuncio a toda preocupação que tenta me dominar. Eu renuncio à insônia e a toda agitação que rouba o meu sono. Eu renuncio a toda impaciência, comigo mesmo e com este processo de cura. Eu renuncio ao desânimo e à letargia que paralisam a minha vontade. Eu renuncio a todo e qualquer pensamento e sentimento suicida, em nome de Jesus. Eu renuncio ao pecado que abriu portas para o mal na minha vida. Eu renuncio a todas as obras das trevas e suas influências. Eu renuncio a todo envolvimento com o ocultismo, a invocação de mortos, a evocação de espíritos, mesmo que disfarçados de entretenimento. Eu renuncio a toda e qualquer influência maligna que tenha se agarrado à minha vida. Eu renuncio a todo ato de consagração ao mal, feito por mim ou feito pelos meus antepassados. Eu renuncio a todo mal, independente do seu nome, espécie ou poder. Eu renuncio a todo laço e toda amarra que me prende ao passado. Eu renuncio à cegueira e à surdez espiritual, que me impedem de ver e ouvir a Deus. Eu renuncio a todas as mentiras que o inimigo plantou no meu coração. Eu renuncio ao véu que me impede de enxergar a verdade libertadora do teu amor. Ó Deus, eu renuncio a todo espírito de morte, de culpa opressora e de autocondenação. Eu renuncio a todo espírito de autodestruição e de autodesamor. Eu renuncio a todo sentimento de solidão esmagadora e de abandono. Eu renuncio a todo ataque do mal contra a minha mente e a minha sanidade. Eu renuncio a toda falsa enfermidade e dor psicossomática. Eu renuncio a todo ciúme, inveja e a toda palavra de maldição lançada contra mim. Eu renuncio, sobretudo, à raiz primária da minha ansiedade, seja ela qual for, e principalmente, eu renuncio ao espírito de desesperança que cega os meus olhos e me faz perder o rumo da tua luz. Eu renuncio a toda essa cadeia de mal, em nome de Jesus, que agora, na autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo esse mal me deixe. Eu os expulso da minha vida, da minha mente, do meu corpo e da minha alma, e eu os proíbo em nome de Jesus de voltarem. Agora repita, declarando a soberania de Cristo. Jesus Cristo é o meu único Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha mente, do meu corpo e da minha saúde. Jesus é o Senhor das minhas emoções, do meu futuro, do meu passado e do meu presente. Jesus é o Senhor da minha família. Eu o aceito, agora e para sempre,
como o meu único Senhor e Salvador. E agora, vem Espírito Santo. Vem Espírito Consolador de Deus, batiza-me agora. Enche-me agora. Enche a minha mente, o meu coração, todo o meu ser. Vem Espírito Santo. Desarmar os gatilhos e os mecanismos da ansiedade dentro de mim. Vem inibir a descarga excessiva de adrenalina e cortisol no meu corpo. Vem curar a busca constante por distrações vazias. Enche, Espírito, os meus neurônios, as minhas sinapses, o meu cérebro. Enche o meu coração, as minhas emoções mais profundas. Enche-me com o teu dom da esperança, que não decepciona. Enche-me com uma alegria que brota da tua fonte. Batiza, Espírito Santo, cada etapa da minha história. Preenche todos os espaços vazios em mim, no meu coração, nas minhas emoções. Espírito Santo, eu me consagro inteiramente a ti. Vem me encher. Vem me batizar agora. Dá-me agora a graça do encontro pessoal e transformador com Jesus. Desacelera a minha mente, acalma o meu coração. Faze-me uma pessoa nova. Enche-me, Espírito de Deus, e liberta-me definitivamente da ansiedade. Enche-me de fé, de esperança e do teu amor que tudo suporta. Música pode se elevar suavemente em um clímax de paz. E para selar este momento, vamos juntos repousar na palavra. Rezando o Salmo 62, um canto de confiança absoluta. Só em Deus a minha alma encontra descanso. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Não serei abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, que são como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Eles só pensam em derrubá-lo da sua posição elevada. Têm prazer na mentira. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Sim, minha alma, encontra descanso somente em Deus. Dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde. Me governe e me ilumine. Amém, tu Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre o vosso coração, a vossa mente, o vosso corpo e a vossa alma. Uma paz que não se pode explicar. Uma libertação que restaura. Uma cura que renova. Uma alegria que transborda. Uma esperança que não se apaga. Um ânimo que revigora, uma coragem que vence o medo, uma fé que move montanhas. Que tudo isso e muito mais permaneça em você e em toda a sua família, para sempre. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai que nos acolhe, o Filho que nos redime e o Espírito Santo que nos consola, desça sobre você e sobre todos os seus, hoje e para sempre. Amém. E assim concluímos este tempo de oração. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma anseia por essa paz. E eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade de forma mais próxima. Inscreva-se no canal com todo o seu coração. Este não é apenas mais um canal, mas um lugar que quer ser para você. Um porto seguro, um farol de esperança nos seus dias. Ao se inscrever, você não está apenas apoiando um trabalho, mas está dizendo sim para ter um lembrete constante de que a calma é possível e que você não está sozinho nesta caminhada. E eu tenho um desejo genuíno. Conta para nós, aqui nos comentários, o que esta oração despertou em você. Qual é a sua história com a ansiedade? Como você se sente depois deste momento? Qual foi a maior lição que você leva para a sua vida hoje? Sua partilha pode ser a luz que falta na vida de outro irmão ou irmã. Vamos construir uma verdadeira comunidade de apoio e testemunho. De todo o meu coração, obrigado por sua coragem de parar e buscar a cura. Sua vida é preciosa. Você é amado. Amém.